Boa tarde, vamos então dar início à sessão Saúde 4.0, Mover a Montanha, o painel da reabilitação. Adaptado ao presente que estamos a viver e já com um olho no futuro, o Congresso este ano de 2020 da SPEM é uma experiência virtual e contará com a presença de cerca de 30 oradores e inúmeras sessões paralelas e espaços de demonstração. Em 2020, a SPEM, tendo como mote a Saúde 4.0, Mover a Montanha, o nosso congresso procura empoderar o doente e fazê-lo questionar a conjuntura atual da esclerose múltipla e dar espaço às suas ideias para se transformar e decidir sobre o futuro da esclerose múltipla na esfera pública. O congresso de 2020 tem como objetivo ajudar a SPEM a continuar a ser incentivadora da formação e informação de novas práticas, querendo este ano trazer para cima da mesa temas que vão desde o acesso ao acompanhamento, à inovação, à investigação, à regulação e à transparência legal. Por isso vamos agora dar início à sessão paralela do Congresso com o tema Reabilitação 4.0. Esta sessão pretende dar uma visão inovadora do que está a ser feito na área da reabilitação e para isso vamos contar com a experiência de alguns oradores. A nossa primeira apresentação temos connosco o Dr. Rafael Calávia, que desde já agradeço a sua disponibilidade para estar aqui esta tarde connosco. O Dr. Rafael Calávia é formado em Direito e Administração de Empresas pela Universidade de Madrid, é diretor da Rebiotex e irá-nos fazer uma breve abordagem do exoesqueleto Exo da Bionics, bem como outras tecnologias adaptadas à área da reabilitação. De seguida, vamos ter o terapeuta Fábio Valentim, do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que, juntamente com a equipa de Neurologia, desenvolve e faz a aplicação do treino do exoesqueleto desde 2007. Pelo que iria passar então a palavra ao Rafael para nos partilhar connosco a sua apresentação sobre o exoesqueleto. Sim, boa tarde a todo mundo, obrigado pela apresentação. Carla, vou tentar compartilhar, mas não está permitindo. Não. Porque vocês estão compartilhando. Nós já tiramos. Tem que tirar. Já tiramos. Eu acho que agora estão conseguindo ver a tela? Sim. Começamos então. Bom, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos os presentes. No primeiro lugar, eu queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla pelo convite à Rebiotex para participar nessas conferências, mais particularmente na parte da reabilitação 4.0, para explicar a tecnologia do exoesqueleto, que é uma das muitas tecnologias aplicadas na neuroreabilitação e que é uma tecnologia, mas que é uma tecnologia já utilizada há muitos anos. Lembre-se que existem mais de 450 exoesqueletos ao redor do mundo atualmente e que já tem muitos estudos realizados em muitos centros que comprovam os benefícios do uso terapêutico do exoesqueleto. Posteriormente, eu explicarei alguns desses estudos, principalmente aplicados para a esclerose múltipla. Começamos falando um pouco sobre o exoesqueleto, né? Como surge a ideia do exoesqueleto. Até chegar no exoesqueleto que vocês estão vendo na fotografia, houve muitas evoluções e aplicações diferentes. Agora, estamos vendo na tela um exoesqueleto médico usado em hospitais e clínicas, mas que é preciso lembrar que a origem do exoesqueleto foi para fins militares, ou seja, queriam transportar grandes pesos em grandes distâncias com o mínimo esforço possível.
como passou desse fim militar para um fim terapêutico. Bem, um dos inventores do exoesqueleto sofreu um acidente, resultando em uma lesão medular completa, e começou a investigar as possibilidades do exoesqueleto para fins médicos. Estamos falando dos inícios dos anos 2000, aproximadamente, e com o passo do tempo sofreu muitas evoluções, que agora vocês estão vendo aí, melhorou muito a capacidade do dispositivo e a complexidade, que agora vamos analisar. Em que consiste o exoesqueleto? O exoesqueleto realmente é um exoesqueleto, um traje robótico que colocamos em pacientes com paralisia ou perda de forças nas pernas. Ele se move quando o paciente realiza uma transferência de peso anterior e lateral correta. Por que isso? Isso é porque tenta imitar ao máximo possível um padrão de marcha que seja o mais natural. Também podemos passar de sedestação para bipedestação, que podemos iniciar de maneira manual ou automática, embora seja sempre o exoesqueleto quem vai levantar o paciente. Na hora de caminhar, os passos podem ser passivos, ou seja, o robô vai fazer o 100% da força, por exemplo, para todos aqueles pacientes que têm a paralisia nas pernas, ou podem ser assistidos também. O exoesqueleto se adapta a cada passo a força que o paciente está fazendo para ajudá-lo somente quando é necessário. Também podemos dar passos resistidos, o que chama o programa de números fixos, pelos quais o terapeuta configura os motores de forma que, se o paciente não faz o mínimo de força configurada, o robô, o exoesqueleto não dá o passo, né? Pode-se trabalhar também de uma maneira bilateral, ou seja, com as duas pernas nas mesmas condições, ou unilateral, diferenciando as pernas, cada uma com parâmetros diferentes. Por exemplo, para casos de hemiparésias, podemos liberar uma perna e trabalhar apenas com uma perna afetada. Temos muitos parâmetros a serem controlados. É importante dizer que o exoesqueleto deve ser uma ferramenta de reabilitação muito versátil, pois precisamos utilizá-lo com o maior número de pacientes possível e adaptá-los às condições de cada um desses pacientes. É por isso que existem muitos parâmetros que podemos controlar, tais como o comprimento e altura do passo, a velocidade de oscilação, a flexão do quadril e do joelho, a transferência de peso, assistência na fase de apoio. Em suma, adaptar o exoesqueleto para cada paciente é uma reabilitação ideal. Quais que são os benefícios do uso do exoesqueleto? O exoesqueleto permite que pessoas que não caminham consigam se levantar e caminhar. Aqui estão todos os benefícios inerentes à bipedestação. Melhora do sistema intestinal vesical, a prevenção da osteoporose, a melhora do sistema cardíaco também, a prevenção de problemas secundários, redução de espasticidade, etc. Também, outro benefício é que reproduz um padrão de marcha semelhante ao fisiológico. Como eu falei anteriormente, o exoesqueleto não vai iniciar o passo se o paciente não tiver feito uma transferência ativa de peso. Isso significa que o paciente deve participar ativamente na terapia. Também, registro de dados objetivos. O exoesqueleto tem um programa, o nome é ExoPulse, que vai registrar todos os dados da terapia. Com isso, o clínico consegue objetivar o trabalho do paciente ao longo do tempo e vai conseguir ver a evolução dos pacientes, né, para trabalhar com todos esses dados. Como já disse anteriormente, permite controlar os parâmetros, né? Assim, torna-se uma terapia mais específica e, portanto, eficaz para cada paciente. Quanto mais repetições, como outro benefício, permite fazer muitas repetições. Então, quantas mais repetições, melhor é a aprendizagem, né? E também, finalmente, permite ter um feedback instantâneo de paciente e terapeuta, né? O Exo é um dispositivo extremamente sensorizado
que permite que os pacientes calcular todos os parâmetros desse paciente sejam avaliados por mais de 500 vezes por segundo, tanto a posição, a trajetória, a espasticidade. No caso da espasticidade, o exoesqueleto sabe quando o paciente está sofrendo um espasmo. O exo detecta instantaneamente, então aborta o passo para não fazer dano ao paciente. A continuação, vamos falar brevemente sobre um termo que sempre ouvimos quando falamos em neuroreabilitação, que é também quando falamos de robótica aplicada a essa neuroreabilitação, né? E não podemos deixar de lado. O termo é a neuroplasticidade. Sabemos que a neuroplasticidade é a flexibilidade do cérebro para se adaptar às mudanças por meio de redes neuronais, né? E cada vez que aprendemos alguma coisa, os próprios neurônios formam redes para se comunicar e dar sinais de um para o outro. Mas de que depende essa neuroplasticidade? Como vemos aqui na diapositiva, sabemos que a neuroplasticidade é experiência dependente, é relativa à experiência, nesse caso a marcha, né? A intensidade dependente também, a maior intensidade, melhor. É competição dependente, relacionada com a aprendizagem. É processo dependente também, executar um gesto repetitivo é também importante. Como a gente executa esse gesto, né? E depende também do tempo. É essencial para a integração e a potenciação no longo prazo é manter esse trabalho ao longo do tempo. Desta forma, e aplicando a neuroplasticidade, o exoesqueleto, temos um dispositivo que permite realizar uma tarefa, como caminhar, de forma intensa e repetitiva. Depende de cada paciente, né? Mas desde o primeiro dia, todo paciente que conseguir ficar em pé pode caminhar. O número de passos varia entre os pacientes e as sessões, mas nas primeiras sessões, o número médio pode variar de 150 a 400 passos, embora com o progresso dos pacientes conseguirão caminhar mais de 1000 passos no final das sessões. E também permite fazer de maneira que quisermos tudo com todos os parâmetros que conseguimos estimar. Daí escolher para fazer uma qualidade de tratamento desejada para cada paciente, né? Em que pacientes é utilizado o exoesqueleto? No final das contas, como eu disse anteriormente, o exoesqueleto é usado em qualquer paciente com paralisia ou fraqueza de pernas. Atualmente, sua maior aplicação é no campo da neuroreabilitação, embora existem alguns centros que também utilizam em pacientes de trauma. No caso dos pacientes neurológicos, o que estamos falando hoje, né, realmente qualquer neuropatologia poderia ser indicada para o uso do exoesqueleto. Como estamos vendo aqui na diapositiva, a esclerose múltipla, AVC, a lesão medular espinal, caso de lesões completas da vértebra C7 para baixo, né? Nesse caso, trabalharíamos com os motores do exoesqueleto, faríamos 100% da força, e lesões medulares incompletas, todas poderiam utilizar. Traumatismo crânioencefálicos, paralisia cerebral também, e outros. Em resumo, qualquer paciente que tenha paralisia ou fraqueza nas pernas e que não esteja dentro de nenhuma das contraindicações que vamos explicar a seguir, poderia usar o exoesqueleto. As contraindicações. A primeira seria a espasticidade grave. Estamos falando de um nível na escala de Ashworth modificada número 4, ou seja, muito grande, a maior. Os casos de pacientes já também com a hipertonia muito grande, como o nível 3, poderiam usar o exoesqueleto. Na verdade, que o exo é um tratamento para a redução da espasticidade. Nesses casos de pacientes com muita espasticidade, podemos fazer diferentes coisas para começar o tratamento. Podemos modificar os diferentes parâmetros do passo. Por exemplo, no começo, poderíamos reduzir a velocidade de oscilação, o comprimento do passo, a flexão do joelho, etc. Alterações cognitivas graves também, é conveniente que o paciente
possa atender às indicações do terapeuta que está dirigindo o robô, a gravidez, não existem estudos que apoiam o uso em mulheres grávidas, sendo por isso uma contraindicação. Dismetria dos membros inferiores, a diferença no comprimento do fêmur e da tíbia é de mais de 1,6 e 1,3, respectivamente, seria uma contraindicação. Embora que pareça uma dismetria pequena, realmente, na prática, não tem muitos pacientes que não consigam usar o exoesqueleto causa da dismetria. Uso de prótese, também a trombose venosa profunda, relativas a manter a capacidade de bipedestação ou marcha, né? O paciente já deve estar em um programa de pé ou de marcha. A integridade da pele, já que existe parte do exoesqueleto que se juntam com a pele do paciente, e um comportamento impulsivo do paciente, né? O exoesqueleto é usado com um dispositivo de auxiliar, um andarinho, por exemplo, né? Que ajuda a manter o equilíbrio, mas um comportamento impulsivo do paciente poderia levar ao risco de queda. O propósito do exoesqueleto, né? Para que propósito é usado o exoesqueleto? Tem diferentes propósitos. Tem um trabalho de bipedestação e de carga, né? Também, para começar a fazer transferências de cargas corretas, né? O exo, como foi dito anteriormente, não é usado, não inicia o passo até que o paciente faz uma transferência de peso correta, né, para imitar essa marcha o mais natural possível. E também temos, o exoesqueleto tem diferentes programas, um deles chamado Pre-Gay, podemos trabalhar essas transferências de peso. Nesse programa, por exemplo, também poderíamos trabalhar outros exercícios, tipo agachamentos, por exemplo, de 45, de 65 e de 90 graus. Podemos praticar o passo no lugar, sem caminhar. Também o exoesqueleto é usado para fazer transferência de sedestação a bipedestação. É também usado para fazer a reeducação da marcha, né? Para aqueles pacientes que possuam força em membros inferiores, poderemos reeducar a marcha e modificar a trajetória e corrigir as compensações. Outro ponto seria a assistência durante a marcha. Como eu disse anteriormente, os motores funcionam de forma completa, adaptativa, se adaptam cada passo às necessidades do paciente, ou fixa. Também, uma das funções, dos propósitos, é a correção do padrão de marcha, né? E a verticalização do paciente. Agora, na evidência científica, como eu disse no começo, faz muitos anos que o primeiro exoesqueleto foi comercializado, estamos falando do ano 2012, e já, portanto, já foram publicados muitos estudos sobre exoesqueleto. Principalmente quando, por exemplo, se procuramos em PubMed que estudos tem sobre o exoesqueleto. Bom, vemos no começo que 2001 tem um estudo, mas realmente não é do exoesqueleto, senão de outro produto que na época o nome era o Exo, mas já começamos a ver que desde 2011, já diversos estudos sobre, principalmente, lesão medular e acidente vascular cerebral foram iniciados. Principalmente porque, no começo, o exoesqueleto foi focalizado nessas patologias, mas foi evoluindo o exoesqueleto e outros estudos sobre outras patologias, na aplicação de outras patologias, foram publicados, incluindo a esclerose múltipla. O primeiro, temos isso aqui, é um case study de Polônia, um breve relato. Foi o primeiro a ser feito de esclerose múltipla a nível mundial com o exoesqueleto ExoGT, no qual, depois de 4 semanas de treinamento, houve uma redução da fadiga e um aumento da força nos membros inferiores com vários pacientes de esclerose múltipla. Esses resultados foram reproduzidos em outros estudos, como a população maior,
como a da Associação de Esclerose Múltipla de Bilbao, a DEMBI, que 36 participantes, após de 3 meses de terapia em 2 sessões por semana, observaram mudanças na velocidade da caminhada e com pacientes com graves alterações de movimento, né, devido à esclerose múltipla. Antes de continuar, se algum dos presentes tivesse interesse em algum dos estudos que estamos tratando aqui, ou outros do exoesqueleto, podem pedir para a Carla e encantado, será um prazer enviá-los. Continuamos com mais um estudo de esclerose múltipla do Dr. Calabro, em Itália, que apontou a possíveis melhorias, tanto no nível funcional quanto no nível motivacional, psicológico, que já sabemos que são muito importantes para a adesão do paciente ao tratamento. Para terminar com a evidência científica, eu trouxe também outro estudo do Dr. Calabro, na Itália, não de esclerose múltipla, mas que trata a neuroplasticidade, né, que já falamos anteriormente. Um grupo de pacientes de AVC foram estudadas diferentes alterações neuroplásticas adaptativas em esses pacientes com o uso do exoesqueleto em 5 sessões por semana, de 45 minutos cada uma. Por meio da eletromiografia, foram observadas alterações no córtex frontal dos pacientes. Já para terminar, eu queria trazer aqui um vídeo de um paciente de esclerose múltipla. É um vídeo curto, mas que nele podemos observar um paciente tentando se levantar sem o exoesqueleto, né, uma tarefa que parece bem difícil. E no vídeo, usando o exoesqueleto, embora não seja observado o momento da bipedestação, é observada a tarefa mais simples, é uma tarefa mais simples, mas a marcha também vemos como é mais fácil, isso que eu falei anteriormente, que desde a primeira sessão, o paciente consegue pôr em pé e caminhar, consegue dar passos de jeito mais fácil. Também queria colocar, é importante enfatizar um ponto que não falei ainda, que é claro que os principais beneficiários do uso do exoesqueleto são os pacientes, pois não pode ser de outra forma, mas também os terapeutas se beneficiam do uso, não só pela objetivação do tratamento, mas pela simplicidade também e o menor esforço da aplicação. Para continuar, já terminando a exposição, eu queria trazer também, se eu conseguir agora, outros dispositivos, já que estamos falando de a reabilitação 4.0, outros dispositivos também usados para reabilitação ou atividades da vida diária dos pacientes de esclerose múltipla que existem, né? Tem outras tecnologias. Nesse caso, é a tecnologia do FS, do Functional Electrical Stimulation, que tem o propósito, né, de projetar um impulso elétrico de forma controlada e amplificar a contração de um músculo, né? Isso aqui é usado não só pela reabilitação, como eu disse, mas também para atividades da vida diária dos pacientes. Eles podem usar todo dia esse dispositivo para prevenir o pé equino, né? E conseguir essa dorsiflexão. Geralmente é usado para melhorar essa qualidade de marcha, né? Também a função da mão, também tem outras aplicações mais invasivas, como pode ser no uso da bexiga. No caso desse FS, o L300, é para obter, como eu disse, a dorsiflexão e a aversão. Conseguimos modular a dorsiflexão e a aversão do paciente para conseguir uma marcha o mais funcional possível, né? Como que isso é feito? Pela estimulação dos nervos peroneo comum e o tibial anterior. Daí conseguimos fazer a dorsiflexão e a aversão correta, inversão. Para mostrar como funciona esta tecnologia, eu trouxe aqui 2 vídeos. No primeiro, vamos ver como uma paciente de esclerose múltipla, a marcha de uma paciente com esclerose múltipla sem o dispositivo.
Harrison with bilateral devices switched off. E agora, com o funcionamento da tecnologia do FES, vemos como tem uma marcha muito mais fluida, muito mais funcional, que permite ter um gasto energético menor e caminhar de um jeito bem melhor para a paciente, né? Nesse caso, ela está usando de maneira bilateral, nas duas pernas. E agora já, essa foi toda a apresentação. Muito obrigado. Qualquer dúvida que tenha, será um prazer respondê-la. Muito obrigada, Rafael. Foi muito interessante a vossa apresentação. Eu tenho aqui uma questão que nos foi colocada, que eu vou passar a ler. Diz assim: boa tarde, gostaria de colocar uma questão ao Sr. Rafael Calávia. Tenho um familiar com esclerose múltipla primária progressiva e possui um nível de incapacidade na ordem dos 90%. Penso que seria muito difícil utilizar um exoesqueleto nesta situação, que, como já disse, não é aplicável para doentes com grande espasticidade, mas de qualquer forma gostaria de saber a sua opinião para possíveis alternativas. Sim, bom, antes do uso do exoesqueleto, agora Fábio vai falar da experiência do centro de Alcoitão com os pacientes. Antes do uso do exoesqueleto, tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação, como foi dito uma diapositiva, teríamos que ver se o paciente está dentro de alguma das contraindicações, né? Agora mesmo com essa informação, não sabemos ainda se o familiar da pessoa que perguntou poderia ou não usar o exoesqueleto. Dependendo da avaliação, teríamos que ver se tem alguma contraindicação ou não. Penso que... Obrigada, Rafael. Penso que a resposta foi clara. Esperemos em breve a CPEM também poder contar com algumas destas tecnologias para podermos melhorar a qualidade dos nossos serviços e poder testar ao máximo as potencialidades do exoesqueleto e de outra tecnologia que nos apresentou. Eu tenho aqui uma questão muito prática e em termos como estou a representar também a CPEM, nós gostávamos de ter uma ideia mais ou menos de quanto é que um aparelho destes custa, qual é o valor do equipamento? Sim, depende de vários fatores, né? Depende também do mantenimento do serviço técnico que precisa o exoesqueleto, mas aproximadamente estamos falando de 128 mil euros. São tecnologias muito caras atualmente. É importante, obrigado pela pergunta, porque é importante saber que o exoesqueleto é um dispositivo de reabilitação. Não é um dispositivo de mobilidade, não é um dispositivo para que qualquer paciente de esclerose múltipla use em casa. Pode ser usado pela reabilitação domiciliária, mas não é um dispositivo para sair na rua, fazer vida normal. Isso aqui é um dispositivo médico para ser usado principalmente em hospitais e clínicas. Uhum. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar aos restantes participantes na sessão. Não? Iremos então passar à apresentação seguinte e é só pedir ao Rafael que descompartilhasse a tela, se fizesse o favor. Sim. E muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado eu. Fábio, iríamos então
dar início à apresentação do Fábio, fisioterapeuta do CMR. Desde já, Fábio, muito obrigada, quer ao Fábio, quer a toda a equipa de Neurologia do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão por terem aceito o nosso convite e vamos então dar início à vossa apresentação. Boa tarde, obrigado. Espero que me estejam a ouvir. Estamos, sim, senhor. Agradeço em meu nome aqui da equipa, o convite. É sempre um prazer vir falar de coisas que nós gostamos e olá ao Rafael também. Então o Rafael já falou de bastantes coisas que nós também íamos falar, portanto vou tentar acrescentar alguma informação, né, que, além da que tenho aqui. Conseguem ver já? Já estão a ver até a apresentação? Sim, nós estamos. Pronto. Penso que o restante também. Pronto, então nós somos aqui já temos aqui desde 2016 os exoesqueletos. Vou tentar acrescentar alguma informação diferente. Só para enquadrar e repetir um bocadinho o que o Rafael disse, há vários tipos de exoesqueleto. Uns que andam em treadmill, uns com suporte de peso, outros que andam portanto, no solo e que são os mais parecidos com a marcha, que é o caso do Exo, né? Que é o que nós trazemos aqui. E neste caso, portanto, o Exo é um aparelho de marcha de solo, portanto não tem nem suporte de peso e anda, portanto, caminhando normalmente. Como o Rafael disse, é só terapêutico, como ele referiu agora bem no fim, ou seja, não é para uso individual da pessoa, nem para aumentar a sua funcionalidade no exterior ou no seu dia-a-dia, é para treino de marcha. Portanto, é uma ferramenta que está ao dispor da fisioterapia, porque tem de ser sempre acompanhado por um ou dois fisioterapeutas e, portanto, é uma ferramenta que, para acrescentar ao treino ao treino de marcha, portanto, que não substitui outras que são usadas e que são válidas e que foram sempre usadas como na terapia convencional. E depois, como já foi muito bem e pormenorizadamente explicado, portanto, é controlado posturalmente com as transferências de peso. Não vou alongar mais, porque já foi tudo dito. Portanto, rapidamente, também já perceberam há bocadinho, mas tem 2 motores ao nível da anca e joelho. Tem uma tibiotársica fixa, portanto, sem controlo ativo, mas que permite alguns graus de mobilidade. E tem as baterias, portanto, que permitem mais ou menos 2 horas de marcha com o utente. E tem uma interface digital onde é controlado. Este é o nosso aparelho. Já pode haver acho que já algum mais recente. Portanto, este é o aparelho que nós temos aqui no centro. E tem uma interface digital que é onde nós controlamos depois todas as componentes da marcha e todo o tipo de treino e de ajuda que queremos dar ao utente. Pronto, a assistência dos motores também já foi dito, é variável e temos um sistema de biofeedback, ou seja, nós conseguimos perceber o que é a máquina está a fazer e o que é que o utente está a fazer. Portanto, conseguimos mais ou menos ir percebendo o que é que se passa dentro do equipamento, né? O que é que o utente está a ajudar ou a dificultar o funcionamento do aparelho e conseguimos estar sempre a fazer alguma reavaliação e a perceber se os nossos objetivos estão a ser cumpridos ou não. Depois o controlo pode ser nos 2 membros, pode ser só de um membro ou pode ser com os 2 membros livres, portanto, já numa fase mais avançada e com muito mais funcionalidade e capacidade por parte dos utentes. Pronto, os componentes de marcha que podemos ajustar é o comprimento do passo, a altura, o tempo de fase oscilante e tempo de fase de apoio e as amplitudes articulares. Os critérios o Rafael também já disse, portanto, incapacidade de assumir a posição de pé, mesmo que passivamente, a espasticidade severa, as amplitudes comprometidas que não possibilitem ou que criem desconforto excessivo na posição de sentar e levantar, porque é assim que o aparelho começa, portanto, o aparelho começa sentado, monta-se o utente sentado e depois levanta-se e inicia o treino de marcha.
Depois, a simetria significativa ao nível dos comprimentos dos membros inferiores. Pode haver alguma assimetria, mas há um limite, não é? A pele, como também já foi dito, como o caso de colostomia, PEG, como feridas, portanto, qualquer coisa que não permita que nos pontos de contacto do aparelho se mantenha a integridade da pele, não é? Portanto, além dos membros inferiores ter algumas zonas de contacto, tem um colete que é apertado ao tronco e que, com alguma necessidade de ter alguma compressão, e, portanto, tudo isto tem de ser aceito e tem de ser tolerável pelo utente. Pronto, alterações cardiovasculares severas, próteses, alterações cognitivas ou psiquiátricas que comprometam o normal funcionamento do aparelho e que não permitam ao utente dar feedback e perceber o que lhe é pedido. O peso superior a 100 kg, entre outras. Pronto, depois há outras mais gerais que não permitem a atividade e a marcha em si, que também são válidas para aqui. Pronto. Depois, mais funcionalmente, né, o que é que nos interessa? Mesmo não havendo estes critérios, mesmo o utente não tendo nenhum critério de exclusão, sobram muitos utentes que podem fazer exoesqueleto, né? Portanto, só isto é curto para a gente conseguir selecionar. Depois de todos os utentes que ficam aptos na avaliação, como o Rafael disse, há uma avaliação que a gente faz para, portanto, perceber se há alguma contraindicação e para depois também planearmos e percebermos quais são as dificuldades do utente e estabelecemos os nossos objetivos. Pronto. Desta avaliação e deste planeamento, conseguimos depois perceber de que forma é que o aparelho pode ajudar e como é que nós queremos, o que é que nós queremos potenciar do utente, né? Mas de todos os utentes que não têm os critérios de exclusão, que podem fazer, temos de perceber que há sempre alguns casos que beneficiam mais que outros, não é? E isto é um bocadinho subjetivo, porque não há evidência, há aqui muitas variáveis muito difíceis de controlar, portanto não há evidência que nos diga quais são as condições e de que forma é que a gente usa o exoesqueleto para termos resultados mais ou menos esperados, não é? Portanto, à partida há uma necessidade funcional do utente. O utente tem de ter capacidade de ter algum equilíbrio sentado, não precisa de ser totalmente eficaz, mas tem de ter algum equilíbrio sentado. Portanto, a nível tronco superior e cabeça tem de estar garantido essa capacidade. E de todos estes utentes que têm isto, né, esta capacidade, e não têm os critérios de exclusão, nós depois temos de perceber a equipa, né, com o médico também, perceber quais são os utentes que podem mais beneficiar, né? E aqui vai ajudando um bocadinho a experiência que vamos tendo. Pronto, nós adquirimos aqui o aparelho, como o Rafael sabe, em 2016. Fizemos formação 4 fisioterapeutas, depois fomos usando, só temos um aparelho, portanto fomos usando o aparelho desde essa altura. Isto aqui a nível da logística do centro, portanto o aparelho não está alocado a nenhum serviço, nem a nenhuma patologia, portanto todos os utentes podem realizar, independentemente da patologia. Mesmo a pediatria, desde que sejam garantidos, ou seja, se forem crianças muito pequenas não vai dar, mas adolescentes sim, porque tem de ser garantido uma altura mínima, portanto, para o utente poder utilizar isso. E todas estas coisas são aferidas na avaliação. A avaliação, depois o utente pode ficar apto ou não apto. Depois de ser proposto, depois de se achar que ele pode beneficiar, pode ficar apto ou não apto a fazer o treino. Pronto, ao nível destes 4 anos, com fases mais intensas e com mais penalidade que nos dão para trabalhar com o Exo, variando entre umas mais tempo e menos tempo, em algumas fases, já temos cerca de pouco mais de 70 utentes e estas diversas patologias. Portanto, gostava muito de ter imensos casos de esclerose múltipla para partilhar com vocês, mas não temos, ainda não aconteceu. E já vamos tentar perceber ou discutir um bocadinho o porquê. Não há nenhuma razão, ou seja, não é por nada relacionado com o aparelho à partida. Mas principalmente são lesões LVM e AVC, até porque estas são as que, no fundo, foram as que os motores para a criação destes exoesqueletos, né? Mais nestas lesões que são usadas e que está muito já difundido e já legalizado nos Estados Unidos para estas condições.
mas já temos doenças neuromusculares, como Guillain-Barré, tumores, paraplegia espástica, encefalite. Portanto, a patologia em si, claro que é importante para perceber para percebermos o prognóstico que podemos esperar, mas depois interessa muito mais quais são os sintomas, as dificuldades que os utentes têm, e se essas dificuldades, esses sintomas, o EXO pode ser uma mais-valia, não é? Na maior parte dos casos, como eu disse há bocadinho, poderá ser, mas dentro de todos os utentes que podiam beneficiar, quais são os utentes que podem tirar maiores ganhos disso, porque não podemos fazer a todos, não é? Pronto, ao nível um bocadinho de evidência, a nível com esclerose múltipla, ao nível de marcha robotizada, portanto, sem ser só do EXO, portanto, de Locomat, de Rewalk, de outros aparelhos, já há uma meta-análise que mostra que o treino de marcha robotizada é uma abordagem segura, tão efetiva como marcha convencional e que sugere benefícios ao nível da percepção de fadiga e espasticidade em utentes com esclerose múltipla. Pronto. Ou seja, a maior parte dos estudos começam a ser realizados ao nível de se é seguro, se os utentes se sentem bem, se há aparentes ganhos, não é? Ainda não se está muito na fase de perceber o que é que se ganha e quanto é que se ganha e que, por exemplo, que estadios da esclerose múltipla ou em que fase é mais efetivo ou não. Portanto, ainda tem um bocadinho a parte da segurança e da efetividade e se os utentes conseguem completar o treino sem haver ocorrências, não é? que limitem isso. Pronto. Outro estudo, com 10 utentes, a FESAL mostrou que o treino com exoesqueleto é uma abordagem viável para a melhoria da funcionalidade da marcha e eficiência metabólica em diferentes tipos e severidades da esclerose múltipla. Porque, portanto, sabem melhor do que eu, né? Quem assiste aqui a estas apresentações, que há vários estadios, há vários tipos de esclerose múltipla, né? E depois também há essas diferenças. E será preciso também perceber nesse espectro todo de dificuldades, né? Que os utentes mostram nessas diversas fases, quais são os que também podem beneficiar ou não. Pronto, a nível de evidência com a Exobionics, ainda há pouca coisa, né? Com a esclerose múltipla. Há pouca coisa no geral, portanto, isto é um bocadinho... ainda está tudo um bocadinho... Vive tudo um bocadinho muito da experiência clínica, né? Do que vamos percebendo, sentindo. Saem algumas diretrizes, algumas sugestões, mas não há ainda, assim... A neurologia é sempre difícil, mas não há, assim, evidência que nos permita quase ter, assim, perto de receitas que a gente possa aplicar a esta ou aquela patologia. Portanto, isso não há para nenhuma patologia, nem para nenhum tipo de utentes. Pronto, aqui num estudo de caso, um utente com esclerose múltipla secundária realizou 15 sessões 2 vezes por semana e reportou melhorias nas atividades funcionais da vida diária, com benefícios ao nível de autoconfiança e qualidade de vida. Pronto, há esta componente do exoesqueleto que também é muito importante, que é muito motivador as pessoas voltarem a colocarem-se de pé e a sentir o seu corpo a andar, a sentir a carga, a sentir o que é progredir em pé no sol, não é? Portanto, há sempre este benefício, não é? Mas pronto, só isso não chega, né? Para a gente conseguir depois fazer um treino ou escolher um grupo de utentes por isso, né? Mas é sempre um benefício extra que é muito motivador, né? Pronto. Outro estudo piloto com 5 utentes mostra que o treino com exoesqueleto, neste caso com mais alongamento e marcha normal, durante 1 hora, 3 vezes por semana, durante 8 semanas, é uma abordagem segura e execuível, com ganhos ao nível da velocidade da marcha em utentes com esclerose moderada a severa. Ou seja, aqui foi mais utentes que já não conseguem fazer marcha ou que dificilmente fazem marcha, né? Pronto, porque há outras fases onde o utente começa a ter sintomas, né? Mas ainda consegue fazer já com alguma dificuldade, mas ainda vai conseguindo fazer o seu dia-a-dia, né? Pronto, ou seja, como já se percebeu, e é um bocadinho aqui, falando agora aqui um bocadinho da nossa realidade, não tem sido muito utilizado, nem há assim muita sensibilidade para haver um utente com esclerose múltipla e se pensar em encaminhar para o exoesqueleto, né? Pronto. Mas
nada indica que não possa acontecer, e com bom entendimento do aparelho e das suas funcionalidades e com um programa individualizado, como tem que ser sempre, pode contribuir para o fortalecimento muscular dos membros inferiores e tronco. Portanto, como eu disse há bocadinho, é muito importante percebermos a patologia para percebermos o que podemos esperar e se faz sentido ou não, né? E em que fase é que vamos utilizar o exoesqueleto. Mas qualquer sintoma de fraqueza muscular, de aumento de espasticidade, portanto, paralisia dos membros inferiores de alguma forma, de ambos, mesmo ao nível do tronco, pode haver ganhos. Portanto, esses sintomas, à partida, fazem sentido e podem beneficiar com o treino do exoesqueleto. Nós aqui no centro, portanto, criámos uma logística interna, né? Um funcionamento interno desde que o utente é referenciado para o exoesqueleto até chegar à nossa avaliação para ver se está apto ou não. Portanto, passa pelo terapeuta do utente, falar com o médico, depois ver se não há a partida indicações que nós vamos confirmar mais tarde, e para depois chegar a nós e nós fazemos a avaliação. Pronto. E no nosso caso, eu acho que ainda há pouca sensibilidade para, nestes casos, perceber, este utente se calhar pode beneficiar com o exoesqueleto. Já alguma com lesões medulares, com AVCs, mas nem nestas eu acho que, mesmo aqui connosco, né, nem nestas é assim é assim das primeiras ideias que se tem. Portanto, parte um bocadinho também de quem está aqui e trabalha com o aparelho, de começar a sensibilizar um bocadinho que isto pode acontecer, pode ser feito, que há ganhos prováveis, né? E depois percebendo que o utente é que pode mais beneficiar usando este aparelho. Pronto. E apesar da maioria destes estudos, portanto, são amostras pequenas, mas a maioria destes estudos acabam com amostras significativas, desde que começaram, mas há sempre alguns casos que houve desconforto, houve inadaptação à utilização de exoesqueleto, da exo e de outros, portanto, e que os utentes saíram dos estudos. Ou seja, há sempre esta hipótese, não é todos os utentes que experimentam, e já nos aconteceu aqui também. Alguns utentes vão e por variadas razões, pode ser por dor, pode ser por muito receio, pode ser por ficam tão ansiosos e que aumenta toda a espasticidade, que aumenta as reações associadas, portanto, que piora todo o quadro neuromotor, e nós percebemos que o prejuízo é maior do que o possível benefício, né? Portanto, isso já nos aconteceu, não foi muitas vezes, mas já nos aconteceu, e, portanto, há sempre esta hipótese, porque não deixa de ser ali uma coisa um bocadinho há filme científico, não é? E com muitos ajustes, em que a pessoa está um bocadinho presa e tem de conseguir estar tranquila para se conseguir tirar o proveito do treino, não é? Porque se a pessoa não se sente instável, se está insegura, não vamos conseguir ter benefícios, certamente. Pronto. E outra coisa que é sempre muito válida para nós e que nós temos de estar sempre constantemente a reavaliar e a autoavaliar e a perceber se os nossos objetivos foram bem feitos, estamos a conseguir chegar ao que foi proposto, ao que foi pensado, é porque não existe a forma de usar o exoesqueleto. Tudo o que o Rafael explicou daqueles pormenores das diversas formas de assistência dos motores, pode haver uma assistência máxima, uma assistência consoante a capacidade do utente, uma assistência fixa, pode ser de um membro, pode ser dos dois, ou seja, há uma diversidade de ajuda ou de forma de fazer o treino de marcha que nós podemos utilizar, que fica sempre ao critério da nossa avaliação e do feedback que o utente nos dá, do que sente, obviamente, o que é que está a resultar e de que forma é que podemos melhor usar as funcionalidades do aparelho, deste aparelho, que é um aparelho, e repito, só terapêutico, ou seja, é preciso sempre ter um fisioterapeuta e é o treino de marcha, é igual ao treino de marcha. Faz outro tipo de treino de marcha, com mais repetição, que é muito importante para a neuroplasticidade e para a aprendizagem, com controle da qualidade de movimento, portanto, não há, então está sempre um bocadinho sujeito à nossa interpretação e à experiência que temos e ao que já vamos percebendo.
Para terminar, só a nível desta experiência, o que é que nós temos percebido um bocadinho nas diversas patologias que já tratámos? Portanto, patologias mais recentes, isto é geral, não é? Patologias mais recentes, e isto aqui foco mais em lesões medulares e AVCs, têm mais ganhos, mas isso é pela parte toda neuromuscular, não é? Mas depois, por exemplo, o exoesqueleto não permite a abordagem a pequenos problemas. Portanto, se nós temos um déficit de extensão da anca, se nós temos um problema específico assim na fase oscilante, portanto, quando um dos pés avança na marcha, ao nível da flexão dorsal, ou seja, tudo o que é mais minucioso é muito difícil nós controlarmos no aparelho, porque o aparelho funciona em bloco e dentro de um padrão muito semelhante e muito bom ao da marcha, mas é difícil. Agora, tudo o que é... E aqui nós notamos mais dificuldades, isto para explicar um bocadinho do que é que tem sido a nossa experiência. Tudo o que é necessidade de movimento, de automatismo, de fluidez na marcha, aí os ganhos são muito evidentes. Mesmo normalização um bocadinho do tónus, portanto, diminuição da espasticidade, em utentes bem adaptados, lá está, porque quando o utente está ansioso, pode agravar, não é? Portanto, em utentes que estão bem adaptados, que após umas sessões de treino já se sentem confiantes, o que nós notamos maiores ganhos, e até ganhos imediatos pós-treino, é na melhoria da fase oscilante, na melhoria da fluidez, do movimento, na diminuição do tónus, na velocidade da marcha, no comprimento do passo. E isto são os ganhos que nós temos percebido, lá está, é empírico, não é? Temos percebido como sendo os mais efetivos, não é? Portanto, desta forma, e agora indo um bocadinho atrás, desta forma nós pensamos já nos utentes que têm estes déficits, que podem ser estes que podem beneficiar mais. Não digo que outros utentes e que aqueles problemas mais específicos não melhorem também. Isto tem sido só um bocadinho da nossa experiência e é assim, mais ou menos, que nós depois, dentro de todos os utentes que poderão fazer o treino, que nós tentamos selecionar aqui no centro os utentes. Pronto, e termino. E obrigado. Muito obrigada, Fábio. Foi muito enriquecedor para nós também e para toda a plateia, penso eu, perceber um pouco a vossa experiência. Queria saber se haveria alguma questão que quisessem colocar ao terapeuta Fábio. Se não, eu tenho uma questão. E nós aqui temos algumas questões, vou passar a pôr. Uma questão que me suscitou, e o terapeuta Fábio falou agora na sua última parte da sua apresentação, que têm que preparar de certa forma os doentes para depois ingressarem num treino de marcha utilizando o exoesqueleto. Nessa preparação, vocês como terapeutas e nas sessões, têm algum trabalho programado para depois passarem para o treino com o exoesqueleto? Há algum trabalho? O que é que se faz antes para preparar a pessoa? Então, pronto, nós temos os terapeutas que trabalham no exoesqueleto também têm doentes, né? Mas a maior parte não são nossos, não é? Pronto, nós temos uma parte do dia para o exoesqueleto. Então, nós apresentámos aqui, para explicar um bocadinho como é que aconteceu, nós apresentámos aqui aos colegas todos o aparelho, como é que funciona, não é? E criámos esta rede, né, para chegar à nossa avaliação. Pronto, o que acontece normalmente é o terapeuta do utente no ginásio, não é? Conversa com a médica e com o utente, né, e percebe se é um caso que pode beneficiar, né? A maior parte das vezes vêm a falar connosco. Pronto. E, portanto, a gente vai logo perceber se é um utente que tem algum critério de exclusão ou não. E depois disso, nós avaliamos. Não há nenhum treino específico pré-exoesqueleto. Não é preciso. Okay. Não há nada específico. O que acontece é, nós avaliamos o utente, mas o terapeuta do utente tem um objetivo. Ou seja, ele envia para o exoesqueleto com um objetivo. Aquele utente que ele pensou,
ele tem déficits de alguma coisa, né? Ou seja, alguma coisa, tem fraqueza muscular, tem um problema na fase oscilante, e nós sabemos desse problema específico e depois o nosso objetivo também é de acordo com o objetivo do terapeuta do utente, ou seja, lá está, e como eu disse, é muito importante. É um complemento à fisioterapia, é um treino de marcha extra. Não substitui nenhum treino de marcha do terapeuta no ginásio, não substitui qualquer outro tipo de treino. É um complemento e os objetivos, os meus, são os mesmos, ou seja, eu tenho que tirar os meus objetivos do que eu posso fazer com o aparelho, mas para o ganho do utente são os mesmos do terapeuta. Nós temos essa informação que nos chega, quais são os objetivos do terapeuta, e nós vamos perceber no aparelho como é que vamos potenciar aquilo também. O utente não precisa de ter nenhum treino pré-exoesqueleto, ele é avaliado e depois é medido, é preciso tirar medidas, e é colocado no aparelho. Depois de ser colocado no aparelho tem a primeira sessão. A primeira sessão pode ser só estar em pé e andar 1 minuto. A primeira sessão pode ser só estar em pé e dar um passo à frente, um passo ao lado, para o utente se adaptar. Mas todo o treino é já no exo, não há treino nenhum pré-exoesqueleto específico para a utilização do exoesqueleto. O que acontece muitas vezes aqui é que os utentes gostam muito de ir ver primeiro o que é. Porque quando lhes falam de um aparelho, né, que anda sozinho e que eles vão ser acoplados a ele, causa alguma curiosidade e ansiedade, né? Então, muitas vezes, antes de nós avaliarmos, eles vão lá espreitar e dizer, então é isto, ok. E vão ver, mas por uma questão só para apaziguarem um bocadinho a ansiedade, né? Mas depois nós vemos se está apto ou não, já na sessão. Durante a sessão, se corre bem, se não corre, é normalíssimo demorar 1, 2 sessões até conseguirmos que o utente se sinta confortável e conseguimos fazer 20, 30 minutos de marcha, é perfeitamente normal, acontece em quase todos os casos. Portanto, começa-se gradualmente e percebemos se em 3, 4, 5 sessões se o utente realmente está tranquilo e vamos conseguir tirar proveito e de acordo ao objetivo que foi estabelecido. Muito obrigada, respondeu à minha questão. Tenho a agradecer ao Fábio e ao Rafael a vossa apresentação e em nome da SPEM e em nome de todos o que aqui tivemos presentes, muito obrigada. Obrigado, nós. E vamos então passar à apresentação seguinte. Eu vou dar a palavra à minha colega Maria Carla, que vai passar a apresentar o painel seguinte. Olá, boa tarde a todos. O próximo painel vai ser com a doutora Ana Povo. Desde já, muito obrigada por estar aqui, que nos vai falar sobre esclerose múltipla e incontinência, que é um sintoma que tem um impacto muito importante na vida dos utentes. Portanto, acho que é um tema bastante interessante para trazer aqui. Olá, doutora Ana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Antes de começar, queria agradecer o convite que me foi feito e iria passar então agora à apresentação. Vou partilhar a minha tela. Ora. Já estamos a ver. Sim. Ok. Pronto, pediram-me então, o meu nome, como já disse, sou Ana Povo, eu sou especialista em cirurgia geral e, portanto, dentro das incontinências eu dedico-me especialmente ao tratamento de doentes com incontinência fecal, mas irei falar aqui também, até porque é muito mais frequente a incontinência, também incontinência urinária, obviamente que aqui no contexto da esclerose múltipla. As queixas de incontinência, quer urinárias, quer fecal, são muito comuns, muito mais comuns do que nós temos a percepção na comunidade em geral. Isto porquê? Porque muitas vezes os doentes têm medo e têm receio de se queixarem aos seus médicos sobre estes sintomas, porque são sintomas, como muito bem disse na sua introdução, que têm um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Relativamente na esclerose múltipla, estima-se que cerca de 50% a 90% das pessoas possam desenvolver alguma destas disfunções, quer do trato urinário baixo, quer do trato intestinal, durante o seu curso da doença. Vou então começar pela manifestação intestinais da esclerose múltipla. Estas alterações intestinais ocorrem em cerca de 50% dos doentes com esclerose múltipla e são causadas pelas lesões que interrompem as mensagens entre o cérebro e as várias partes do sistema digestivo.
porque o nosso sistema digestivo é todo ele inervado pelo sistema nervoso, nomeadamente o sistema nervoso autónomo, e depois tem ele também, ele próprio, um sistema nervoso que até se chama sistema nervoso primitivo. As alterações a nível intestinais, e eu aqui não irei falar desta que eu pus aqui, na esclerose múltipla, podem ocorrer quer a nível do trato digestivo superior, quer do trato digestivo inferior. No trato digestivo superior temos os problemas da deglutição, ou seja, muitas vezes os doentes podem desenvolver dificuldade na deglutição, que pode ser quer para sólidos, quer para líquidos. Relativamente às alterações da defecação, a mais comum delas todas é a obstipação. Ou seja, a dificuldade a ter dejeções e a ter dejeções que sejam completas. Para além disso, pode ocorrer diarreia e muitas vezes associada a esta diarreia ocorrerem os sintomas de incontinência fecal. E o que é incontinência fecal? É nós não conseguirmos controlar a nossa emissão de gases e de fezes. Chamar só a atenção que muitas vezes o que pode acontecer, que nós médicos chamamos uma diarreia de overflow e que vai condicionar incontinência, é nos doentes que sofrem de obstipação. Como há um acumular de fezes, as fezes acumuladas acima do obstáculo, que acaba por ser as fezes duras que se acumulam na ampola do reto, vão se tornar líquidas. E ao se tornar líticas, elas vão sair e dão uma dejeção diarreica que o doente não consegue controlar e daí apresentar a incontinência fecal. Quando é que eu devo pedir ajuda? Eu acho que devemos saber pedir ajuda sempre. E pedir ajuda, no caso da obstipação, pedir ajuda quando esta já começa a ser um transtorno para a nossa vida. Porque quanto mais cedo nós pedimos ajuda, mais cedo se pode começar com terapia e mais fácil é tratar os doentes. No caso da incontinência fecal, pedir ajuda sempre e ao mínimo sintoma. E não ter vergonha de falar isto ao seu médico, que eu acho que acaba por ser a maior dificuldade do doente. E depois também uma das grandes dificuldades que eu acho que ainda temos que trabalhar é que muitos médicos, mesmo colegas de neurologia, mesmo médicos de família, não estão muitas vezes à vontade para saber para onde orientar estes doentes e os tratamentos que eu vou falar mais aqui adiante. Ou seja, muitas vezes o doente acaba por se queixar ao seu médico, mas o médico, como sai o tratamento da área deles, não sabe muito bem que há tratamentos novos hoje disponíveis para estes doentes. Relativamente às manifestações urinárias da esclerose múltipla, elas aparecem então em cerca de 80% dos doentes com esclerose múltipla e o mecanismo que provoca estes sintomas urinários acaba também por ser as lesões da área do cérebro ou da medula que vão alterar a inervação da função da bexiga. Só para dizer que os nervos que inervam a parte da bexiga e a parte do reto acabam por ser os mesmos e por isso muitas vezes estes sintomas podem existir ao mesmo tempo. Relativamente aos sintomas urinários, o mais frequente acaba por ser a retenção urinária, ou seja, do doente não conseguir, o mais frequente não, quando nada é feito e o mais tardiamente a aparecer ao longo da evolução da doença acaba por ser a retenção urinária, ou seja, o doente não consegue esvaziar a sua bexiga. Depois temos também sintomas de incontinência, ou seja, o doente não consegue controlar a micção e tem perdas de urina, e depois temos sintomas mais ligeiros, que acabam por ser estes que eu falo aqui, a urgência urinária, ou seja, a necessidade está sempre a ir ao quarto de banho e a imperiosidade, aquela sensação de que a qualquer momento vamos perder a urina. Chamar a atenção que muitas vezes estes sintomas, quer de urgência, quer de imperiosidade, acabam por imitar sintomas de infecção urinária. Muitas vezes os doentes, quando apresentam queixas, acabam por ser medicados para uma infecção urinária que na realidade não têm. Chamar também aqui a atenção que muitas vezes doentes jovens que começam com estas queixas de urgência urinária, de imperiosidade e que ainda não têm o diagnóstico de esclerose múltipla, é preciso pensar nele, ou seja, funcionar como um sinal de alarme.
Ao contrário da parte intestinal, que dará só incómodo para o doente se não for tratada, as alterações urinárias na esclerose múltipla, se não forem tratadas, nomeadamente aquilo que eu falei da obstrução urinária, do doente não conseguir esvaziar a bexiga, vai causar infecções urinárias de repetição. E estas calções urinárias de repetição, por sua vez, pode vir mesmo a causar problemas do rim e condicionar mesmo a ocorrência de insuficiência renal, e depois o tratamento da insuficiência renal poderá acabar numa realização de hemodiálise. E depois também associados, obviamente, à perda de independência e autoconfiança que eu já falei anteriormente. Só aqui para fazer um parênteses. A incontinência fecal é muito mais difícil dos doentes lidarem que a incontinência urinária, porque se na incontinência urinária muitas vezes é possível utilizar um pequeno penso, na incontinência fecal não conseguem, não é possível. A disfunção urinária não se relaciona então com a duração da doença, mas sim com a presença de outros sintomas neurológicos, nomeadamente as alterações motoras. Abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica é toda ela uma pirâmide, em que nós vamos começando por alterações mais simples até alterações mais complexas. As primeiras alterações do estilo de vida. Na parte da parte fecal, ensinar o doente como relaxar os músculos na altura de defecar, aconselhar o doente a defecar antes de sair de casa para não ter acidentes. E também alterações na dieta, se condicionar quer obstipação, quer diarreia. Na terapêutica farmacológica, esta está muito mais dirigida para a parte urinária do que para a parte fecal, porque na parte urinária existe uma panóplia de fármacos, na parte fecal a realidade é que nós não temos nenhum fármaco eficaz para o tratamento da incontinência fecal. O mesmo não se passa com a obstipação. E há algo que eu luto muito porque se criou um mito de que os laxantes causam habituação. E então há muitos doentes que nós medicamos com laxantes que depois verificamos que deixam de tomar porque têm medo de que causa habituação. Existe uma panóplia de laxantes, existe uma família de laxantes que são constituídos à base de SEN, e esses laxantes aumentam a propulsão do trânsito intestinal e não causam habituação. Por isso é um mito e o doente, quando introduzido, deve mantê-lo sempre. Qual é o problema da terapêutica, ao contrário da terapêutica para a incontinência urinária? A terapêutica para a parte da obstipação, como todos sabem, não é comparticipada. Julgo até que deve ter, não sei qual é o valor do IVA e, portanto, muitas vezes funciona como um grande encargo para o doente. E depois temos aqui, que eu não vou falar com tanto pormenor como falaram os meus anteriores palestrantes, porque não é a minha área, é feito pelos colegas da fisiatria, que passa sempre pela reabilitação do pavimento pélvico com realização de biofeedback. Se isto não resultar, no caso dos doentes com obstrução urinária ou com obstipação, temos duas opções terapêuticas. Uma para a obstrução urinária passa pela realização de autoavaliações e outra para a parte fecal passa pela irrigação retal. A irrigação retal existe uma panóplia de dispositivos que em Portugal não é assim tão frequente encontrar, mas lá fora existe muito, que são pequenos, eu podia ter posto aqui uma imagem, que são pequenos enemas de silicone delicados para a pessoa fazer a irrigação e conseguir esvaziar o reto. Mais uma vez chama a atenção relativamente à parte urinária, não é a minha área, não sei, mas na parte retal isto também não é comparticipado, por exemplo, como são atualmente os sacos de colostomia para os doentes colostomizados, e acho que é algo importante que nós poderíamos utilizar. Não falei aqui, mas na parte da incontinência de fecal existe também um dispositivo que é uma espécie de um tampão, eu costumo explicar às doentes que é igual a um tampão para a menstruação, mas este é num material de espécie de silicone que é um tampão retal. E temos também a neuromodulação sagrada. E a neuromodulação sagrada foi de facto a terapêutica que veio revolucionar o tratamento e dar, acima de tudo, mais que revolucionar,
dar qualidade de vida aos doentes com incontinência fecal e que está também indicado nos doentes com esclerose múltipla. Então, o que é a neuroambulação? A neuroambulação consiste em estimular um nervo, uma raiz sagrada. Habitualmente a raiz que nós estimulamos é S3 e que é a raiz que vai dar origem aos nervos que controlam quer a micção, quer a defecação. Esta técnica é feita em regime de ambulatório, obviamente que é feita num bloco, que acaba por ser uma técnica cirúrgica, mas não é necessário fazer uma anestesia geral, é feito com o doente acordado, com anestesia local, quanto muito com alguma sedação, e é uma técnica percutânea, por isso todas as incisões que nós fazemos são muito pequeninas. Ela é colocado o elétrodo, então como eu disse, percutaneamente, através na zona perto da nádega do doente, e depois este elétrodo é conectado ao neuromodulador. Um neuromodulador que acaba por ser parecido com um pacemaker, como eu vou mostrar mais para a frente. A técnica de neuromodulação sagrada tem, eu diria, atreveria-me a dizer, o primeiro tratamento de neuromodulação sagrada que foi feito foi para a parte urinária em 1982 e depois em 95 para a parte fecal, portanto temos longos anos de experiência nesta técnica, só para dizer que isto não é uma técnica nova, é uma técnica que tem evoluído, mas não é uma técnica nova, não é uma técnica experimental. Como eu disse, que nós conseguimos ver aqui na imagem, é colocado então este elétrodo que nós vemos aqui fininho, através aqui do braço sagrado para estimular a raiz, habitualmente a raiz de S3. Sendo que essa raiz S3 depois é onde se vai dar origem aos nervos, quer somáticos, quer do sistema nervoso autónomo, que vão inervar todos os órgãos e músculos que controlam quer a micção, quer a defecação. Vantagem num doente que tenha quer sintomas urinários, quer sintomas fecais, com uma única terapêutica nós conseguimos controlar os dois. Eu trazia aqui um vídeo que eu penso, o vídeo está em inglês, mas eu irei falar e eu penso que transmitido via Zoom que não se ouve o som, mas depois digam-me. Eu acho que não se consegue ouvir o som do vídeo. Não se consegue ouvir, não. Pronto, mas eu vou... Quer dizer, agora está-se a ouvir. É, ok. Pronto, como eu tinha dito, são sintomas que atingem uma grande parte da população, que é importante que os doentes não se sintam sozinhos nestes sintomas, que as pessoas têm muitas vezes vergonha de dizer em casa e que existe solução. Muitas vezes associa-se a incontinência urinária só às mulheres, mas isto é um sintoma de ambos, quer de mulheres, quer de homens. Aqui era o que eu já tinha dito, primeiro as técnicas de alterações do hábito de vida, de medicação para controlar os sintomas e então, se não houver opção, temos a estimulação sagrada. A estimulação sagrada, como funciona, nós não sabemos, mas acredita-se que dê também inputs e neuromodulação a nível cerebral, ou seja, que a atividade não fique só no nervo. Ela é feita, como estava aqui a dizer, em duas fases. Nós temos uma fase em que colocamos o elétrodo ligado ao neuroestimulador periférico e em que avaliamos se o doente vai responder ou não ao tratamento. Se o doente responder ao tratamento, então depois colocamos o pacemaker. Desculpem. Pronto, a terapia de estimulação sagrada pode ou não funcionar a 100%. Nós costumamos implantar o pacemaker cada vez que o doente tem uma melhoria nos sintomas superiores a 50%. E a verdade, a minha experiência com as doentes, a maior parte das doentes, mesmo que não fique 100% assintomática, mesmo que de vez em quando tenham um ou outro acidente, notam claramente uma melhoria da qualidade de vida. E eu acho que isso é a grande vantagem que este tratamento oferece.
Não existe ainda nenhum artigo sobre a neuromodulação sagrada nem incontinência fecal relacionada com a esclerose múltipla. Na obstrução urinária relacionada com a esclerose múltipla, existe muitos artigos, que eu trago aqui 2, em que de facto demonstra a eficácia desta técnica. E assim sendo, se nós considerarmos que cerca de 5.000 portugueses sofrem de esclerose múltipla, entre 2.500 a 4.000 vão ter as alterações urinárias ou fecais. Qual é agora a grande vantagem, e por isso é que eu disse que a neuromodulação não é uma terapia nova, mas é uma terapia que tem evoluído, e a grande vantagem atualmente do novo que vem aqui, do novo elétrodo e dos novos pacemakers, é que já permitem fazer a ressonância magnética do corpo inteiro, que é tão importante nos doentes com esclerose múltipla. Com os dispositivos antigos era possível fazer ressonância cerebral, mas não era possível fazer ressonância do corpo inteiro. Com os novos, isso já não é problema. E depois temos aqui outro pacemaker novo, que vocês veem aqui. Este é o pacemaker clássico, é muito parecido aos pacemakers cardíacos. E este pacemaker novo, que parece uma espécie de uma pen, tem a vantagem que é recarregável. O que é que isto quer dizer? O pacemaker que vem aqui nesta imagem acaba por funcionar como uma pilha, e uma pilha que se vai gastando. E por isso, conforme o estímulo que nós necessitávamos colocar ao doente, ao fim de 5 a 7 anos, este pacemaker tinha que ser substituído. Com o novo pacemaker recarregável que vem aqui na imagem, isso já não acontece. Obriga que o doente coloque uma cinta para fazer, para carregar, ou seja, acaba por ser como carregamos às vezes o nosso telemóvel naquelas mesas, sem cabos, e não é preciso de 5 e 5 anos ir alterar ao bloco, e por isso também é uma garantia de qualidade de vida para o doente. Obviamente que a neuromodulação sagrada não se faz em todos os hospitais, nem se deveria fazer, e por isso eu vou apresentar aqui os centros nacionais que fazem esta técnica e para onde os doentes deverão ser reencaminhados. A nível do Porto, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, hospital onde eu trabalho, e no fim eu vou deixar o meu e-mail, que podem partilhar. Os doentes podem mandar e-mail, que eu consigo agendar consultas para quem precisar. Fazemos no serviço de cirurgia geral de ambulatório, que faço eu, e também fazem os colegas de neurologia, o Dr. Carlos Ferreira, o Dr. Manel Oliveira e o Dr. Miguel Ramos. O Centro Hospitalar Universitário de São João também faz. Julgo que não estarei enganada, tem muito menos experiência que nós, mas também responde ao tratamento, também faz esta técnica. Em Coimbra, com muita experiência também, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e em Lisboa, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, o Hospital Beatriz Ângelo, e o colega, o Dr. José Assunção Gonçalves, que trabalha no Hospital Beatriz Ângelo, também faz no Hospital da Luz. E em Lisboa, no Hospital Particular do Algarve, o Dr. Paulo Sousa. E eu agora agradecia mais uma vez por me terem convidado. Eu vi, ontem já tinha feito os slides sobre a questão da organização da vossa Conferência de Saúde 4.0, que eu achei muita piada. E então eu deixaria agora aqui muito resumido as mensagens que vocês pediram, que era onde estamos e para onde podemos ir. Onde é que estamos? Estamos que temos doentes e doentes que têm uma série de sintomas, e para além desses sintomas todos têm sintomas urinários e têm sintomas intestinais. Sintomas estes que muitas vezes são desvalorizados porque as pessoas não consideram sintomas graves. De qualquer das maneiras, falar com os colegas da neurologia, chamar a atenção que estes sintomas têm solução, e nomeadamente numa fase inicial deles e em doentes jovens, existe tratamento disponível, que atualmente já não compromete a realização de ressonâncias para o follow-up da doença. E, portanto, o que temos que ir é informar, e mais uma vez vos dou os parabéns, porque eu acho que as associações de doentes têm este papel relevante na sociedade e na ajuda ao doente, em poder informar as pessoas que é possível pedir ajuda.
pedido ajuda para os centros, obviamente, idealmente, mais perto dos hospitais, Zona Norte, Centro e Sul, para onde os doentes podem ser referenciados e poderão ser tratados. Chama a atenção também só para uma situação que é, e isto falando mesmo para a Associação de Doentes, de estarem atentos daqueles dispositivos médicos que eu falei, porque a neuromodulação obviamente é oferecida pelo hospital, mas aqueles dispositivos médicos que eu falei, nomeadamente a irrigação retal e dupla anal, se não forem comparticipados, acho que é algo que a Associação poderia trabalhar, porque são dispositivos que são caros. E agora abria então a possibilidade de perguntas. Tenho aqui uma colega minha que tem uma questão. Olá, boa tarde, doutora. Eu sou terapeuta da fala. Olá, boa tarde, não sei se me está a ouvir. Eu sou terapeuta da fala e ouvi a falar aí há pouco. Eu vou tentar, portanto, transmitir aquilo que ouvi, não sei se está certo ou não, que disse que quando há alterações ao nível do trato superior intestinal, isto está associado a problemas de disfagia. Sim. Sim, é assim, nós temos aqui muitos doentes com disfagias orofaríngeas e com muitas infecções urinárias frequentes. O que eu tenho notado ao longo do meu trabalho é que sempre que essas situações ocorrem, há alterações, portanto, na deglutição destes utentes. Gostaria de perceber um pouquinho melhor como é que isto funciona. Como é, não percebi. Está relacionado com a parte urinária? Sim. Não. Como disse há pouco, que quando há alterações do trato superior intestinal, isto está geralmente associado a problemas de disfagia. Sim. Sim, se ouvi bem. Sim, mas é que a desmotilidade, não é? Que acaba por ser pelo não controle muscular a nível da orofaringe, condiciona que o doente não tenha dificuldades em deglutir. Ou seja, e muitas vezes, o que é estas dificuldades a deglutir? É uma coisa muito simples, é estar a beber líquidos e sentir-se a entalar, sentir que não consegue completamente. Sim. Agora, só para dizer que o mecanismo pelos quais existem as alterações de trato superior é igual ao do trato inferior e igual à da bexiga, mas a existência de uns não implica a existência dos outros. Ou seja, um doente que tenha infecção urinária não tem necessariamente também que ter problemas de disfagia, percebe? Não. O que acontece muitas vezes é que quando estão com infecções urinárias, os problemas de deglutição são agravados. Mas isso não lhe consigo explicar. Ok. Não, mas só queria tentar perceber, portanto, a relação do trato superior. Não há nenhuma relação, nem anatomicamente falando, porque a inervação é completamente diferente. Ok. A inervação do trato é completamente diferente. Mesmo isto que eu falei da neuromodulação, não há neuromodulação para problemas do trato digestivo superior, ok? É completamente diferente porque os nervos são completamente diferentes. Ok, muito obrigada. Eu também tinha uma questão que era saber se já foi usada em Portugal esta neuromodulação em utentes com esclerose múltipla. Sim, na parte urinária sim, que eu sei que pelo menos no meu hospital, o serviço de urologia tem experiência no tratamento destes doentes das obstruções urinárias com esclerose múltipla e com bons resultados. Okay. Claro que são os elétrodos antigos, que não dá para fazer ressonância, mas agora com os novos não há problema nenhum. Não, pronto. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Que não. Portanto, quero agradecer então à doutora Ana pela sua excelente apresentação. Foi muito boa, foi muito elucidativa. Ficámos então aqui com o seu e-mail, que vamos então, espero que os doentes falem consigo e procurem e exponham os seus problemas e não tenham vergonha. Acho que temos que também desmistificar este problema das incontinências, que é um problema que existe e que afeta muito a população em geral e a população em esclerose múltipla também. Quero desde já agradecer e agora vamos passar então à apresentação do doutor Adriano Rockland. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Vamos passar à próxima apresentação, que é com o Dr. Adriano Rockland. Ao contrário das apresentações anteriores, esta vai ser uma apresentação gravada, na medida em que o nosso palestrante, devido aos seus inúmeros compromissos profissionais, não pôde estar hoje aqui presente, no entanto, não quis deixar de participar. Pelo que eu desde já agradeço, em nome da SPEM, todo o seu empenho demonstrado em estar aqui hoje conosco. Muito obrigada. O Dr. Adriano é especialista em várias áreas de intervenção em terapia da fala e tem uma longa experiência clínica, hospitalar e de formação, portanto, nestas áreas. Ele vai-nos falar das novas tecnologias da saúde e dos instrumentos associados a estas novas tecnologias para maximização de ganhos, portanto, na reabilitação em terapia da fala. Como vai ser uma sessão gravada, todas as questões que queiram colocar, eu peço que as enviem para o chat, que nós depois vamos proceder à recolha dessas questões, enviá-las para o Dr. Adriano para que possam ser respondidas para que possam ter as vossas respostas. Vamos então dar início, portanto, a esta apresentação. Olá a todos, peço imensa desculpa, o vídeo teve que ser interrompido por questões técnicas, não estava a passar som há mais de 5 minutos. Portanto, temos que concluir, Carla, se não te importa. Sim, estamos aqui, sim. Porque vamos entrar agora na próxima sessão, está bem? Ok. Pronto, agradecemos a todos os presentes e espero que tenha sido produtiva esta sessão. E muito obrigada a todos os participantes e todos os intervenientes. Há questões que possam ter, podem continuar a colocar-nos, que nós vamos tentar responder, desde que nos coloquem o e-mail ou uma forma de contacto, nós entraremos em contacto e tentaremos dar as respostas que pretenderem obter. Muito obrigada.